Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula, dando continuidade à nossa matéria, dessa vez online, e até pelos próximos dias também. E hoje nós vamos tratar a questão relativa ao texto narrativo, mais especificamente com relação à crônica. Nós vamos relembrar algumas características importantes relativas ao texto narrativo e também fazer essa conexão entre essas características e o gênero narrativo específico da crônica, relembrando alguns detalhes, alguns elementos, e entraremos em algumas especificidades relativas à crônica já já. Para a gente começar, vamos relembrar algumas características importantes a respeito do tipo textual que é o texto narrativo. O texto narrativo ele apresenta características gerais muito marcantes, que primeiramente é a presença dos personagens, que são os agentes responsáveis pelas ações que serão desencadeadas no texto e que vão desenvolver toda a composição do enredo. O tipo textual narrativo, o texto narrativo, ele não existe praticamente sem que haja personagem. Portanto, a marca essencial dele é a presença de personagens. Outro detalhe da questão da narrativa, como ele é um texto que sempre remete a algo já ocorrido, então seriam o uso dos verbos sempre ou majoritariamente no pretérito, verbos no pretérito, verbos no passado, todos os tempos passados de modo geral, e às vezes algumas comparações, algumas transições com o uso também de verbos no presente e a noção de verbos que dão a noção de continuidade. O que seriam isso? Seriam os verbos aplicados no gerúndio, que dão noção daquelas ações que estavam acontecendo num determinado momento do tempo, ou que aconteceram até o momento presente. Por exemplo, quando alguém quer dar uma noção de uma continuidade até mais extensa com relação aos fatos que estão sendo narrados. Esse desdobramento do tipo textual narrativo gera diversos gêneros de texto. Aqui nós vamos tratar hoje especificamente da questão da crônica. Vamos ver como esses elementos se encaixam dentro da crônica e quais são as características mais marcantes das crônicas, inclusive também os tipos de crônicas que, em geral, nós vemos mais e quais são as possibilidades dentro de uma proposta de redação. Basicamente, o objetivo aí de um texto narrativo seria narrar, relatar, contar fatos reais ou fatos fictícios. Depende do gênero do qual nós estivermos tratando. No caso da crônica, eu posso elaborar uma crônica que tanto seja ficção ou uma crônica que também às vezes remeta a algo ocorrido de fato na realidade. Inclusive, situações nesse sentido, nesse estilo, são bastante comuns em propostas de redação, em materiais didáticos, de livros de ensino fundamental e até mesmo de ensino médio. Determinadas situações, por vezes, eram cobradas até mesmo nos vestibulares mais tradicionais. E até hoje, vez ou outra, ainda é possível encontrar, ainda é possível pegar uma proposta de redação de uma determinada instituição e nós nos depararmos com uma proposta que cobre crônica, a exemplo do Colune, que 3 anos atrás cobrou a construção de uma crônica aí dos candidatos. Com relação à noção de gênero textual, o texto narrativo enquanto gênero, ele vai ser representado por determinados formatos característicos no que diz respeito à linguagem e objetivos diferenciados, conforme a intenção comunicativa de cada um deles. Esses formatos específicos também dependem de publicações específicas e veículos de comunicação bem específicos. Normalmente, no caso da crônica, ela é um gênero que veicula muito em jornais, revistas, textos periódicos, que tem uma periodicidade de publicação, inclusive remete à própria noção da origem, da etimologia do nome, porque crônica vem do termo cronos, que quer dizer tempo. A crônica é uma narrativa curta de um fato cotidiano, uma vez que nós poderemos notar que em determinadas situações nós vamos nos deparar com algumas crônicas que já trazem traços de um cotidiano que já não é mais o nosso. Se eu, por exemplo, pegar uma crônica para ler
da década de 70, da década de 80, eu vou me deparar com elementos de uma realidade que já não são presentes mais. Eu posso visualizar uma crônica, como no caso, às vezes, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, em que o narrador fale de TV em preto e branco, ou que o eu lírico mencione o uso de máquina de datilografia. São elementos que já não fazem mais parte da realidade do cotidiano das pessoas atualmente. Assim como daqui a 50 anos, 100 anos, os netos, os bisnetos das pessoas de hoje pegarão os textos que são construídos agora e verão o computador, verão o celular ou quaisquer outros meios e vão considerar esses elementos estranhos, ultrapassados. Em termos, a gente quer dizer o seguinte, que a crônica ela tem meio que um prazo de validade dos efeitos com relação aos elementos que ela retrata ali. O que pode vir a diferir são apenas essas partes. No mais, a mensagem em geral da crônica, da crítica social, por exemplo, do retrato de uma sociedade, isso aí sim já são os elementos atemporais, são os elementos que vão sempre chamar a atenção e fazer com que a leitura de uma crônica ou a construção de uma crônica numa redação ainda sejam considerados tão importantes assim. A crônica, então, possui personagens enquanto elementos básicos. Sem uma narrativa, sem personagens, não é possível construir uma narrativa. A narrativa só existe porque existem personagens. Os personagens são os agentes que desencadeiam todas as ações que vão compor o enredo.